Capítulo 221 Enviando-os adiante. Muitos pensaram o mesmo quando se tratava do tempo que passaram aqui. Além disso, eles tiveram vários vislumbres do próprio velho ou e de alguns outros, permitindo-lhe saber que essa gangue de pessoas deveria estar aqui para uma reunião privada. Que piada! Você não viu a reunião de homens tão poderosos? Helicópteros, veículos caros, diversas demonstrações de riqueza e poder. Militares, companhias aéreas, policiais, médicos de elite, representantes empresariais. Eles viram de tudo. Então, o que mais eles poderiam dizer? E se as ações deles fizerem com que o velho ou fique insatisfeito com eles? Eles trabalharam dentro dos estabelecimentos ou por décadas e acreditaram na ética moral do velho ou Ung ou e dos demais. Então eles tinham certeza de que qualquer motivo pelo qual os House vieram aqui não seria por nada ilegal ou surpreendente. Será que estavam realizando alguma festa privada ou discutindo assuntos relativos ao país? Todos eles empurraram o assunto para o fundo de suas mentes, não querendo ser intrometidos. No entanto, nem todos pensaram assim. Alice olhou para o bando de velhos enlouquecendo. Seus olhos brilhavam de fogo quanto mais ela pensava nas coisas. Não, ela tinha que chegar ao fundo disso. Asterisco triângulo asterisco, ponto. 16 horas. Dorian abriu os olhos. Anfitrião, dos 5.500. 3.727 deles passaram no teste. Parabéns, anfitrião. Como você esperava, GHU, Gia e House foram abençoados. Mas a missão ainda não está concluída. Dorian pensou isso. Somente quando todos aceitassem suas cartas sua missão estaria concluída. Passo a passo, Landon saiu do espaço, voltando para seu quarto. E de pé em sua varanda, ele deu sinal verde ao sistema. Anfitrião, dito isso, gostaria que eu começasse. Envie-os adiante. Ding. Um som alto ecoou em seu cérebro. E o que aconteceu a seguir foi algo que só se veria nos contos de fadas. Burra-tio. Uma grande tempestade de envelopes saiu de seu quarto, voando alto para o céu e se dispersando em direção a vários destinos. Como uma coisa dessas poderia ser real? Os envelopes lutaram muito, querendo sair da propriedade o mais rápido que pudessem. Dono. Seus únicos pensamentos eram encontrar seus donos. 3.727 envelopes foram disparados por trás de Dorian, saindo da varanda e subindo para o céu com muita violência. E uma vez no alto, como folhas, eles giraram e seguiram o caminho suave da brisa quase estagnada do verão, afastando-se da casa dos Tian. Dorian ficou no meio da cena caótica, observando as letras voarem alto. Tudo aconteceu em não mais que 5 segundos. E Alice, que ainda estava olhando para o céu profundamente pensativa, olhou para ele com uma expressão estupefata. Mas logo ela superou o choque, não perdendo tempo em jogar a cabeça para trás com uma expressão excessivamente vitoriosa. Olha, eu disse que esse cara definitivamente está fazendo algo estranho e ilegal. Ele acabou de lançar milhares de papéis no ar. Isso não é poluição. Todos se entreolharam, indo até a janela para ver o motivo de tanto alarido. Olha, eu te disse, não foi? Quanto mais Alice falava, mais enérgica ela ficava. Mesmo que seja por um crime ridículo como poluição, ela só queria pegar esses bastardos de qualquer maneira que pudesse. No entanto, ela estava fadada a ficar desapontada. Céus claros e brilhantes. Quem foi olhar não viu nada. Onde estavam os milhares de papéis que Alice disse terem divulgado? Se fosse verdade, então deveria estar chovendo papel. Além disso, o céu não clarearia tão rápido. Alice, você está enganada? O que? Alice olhou para cima novamente, vendo o céu azul claro em estado de choque. Não, eu vi. Estava aí há um segundo. Estou lhe dizendo que eu vi. Eu realmente vi. Por que você não acredita em mim? Suficiente. Um deles exclamou. Eles estão fartos de suas constantes brincadeiras e procura de falhas. O que a família Tian fez com ela que ela teve que continuar incriminando e procurando problemas com eles?
Ninguém ficou satisfeito com suas ações. Desta vez, o enquadramento dela foi tão óbvio que todos ficaram envergonhados. Alice, é hora de você crescer. Você ainda não se cansou dessas bobagens? Mas, eu disse o suficiente. Todos voltaram para suas camas ou mesas, usando a internet, assistindo um filme ou trabalhando. Eles não podiam acreditar que ela tinha sido tão egoísta a ponto de incomodá-los por nada. Que criança espetada! Com uma pitada de desgosto, eles voltaram ao que quer que estivessem fazendo. Alice olhou para a cena, sentindo-se muito magoada. Ela viu, ela realmente viu? Alice agora começou a duvidar de si mesma. No entanto, ela não foi a única a duvidar de sua sanidade. Ponto. Em um veículo particular, o velho GHU e a velha senhora GHU sentaram-se em transe, relembrando tudo o que ouviram não apenas dos House e Gias, mas também de sua família GHU. Na verdade, eles ainda hesitavam em acreditar em tudo. Você está dizendo que eles viverão neste mundo por tanto tempo, acompanhados pelo sobrenatural. Por que você também não disse que Deus e os anjos também eram reais? Honestamente, ver para crer. Até que vejam essas criaturas pelas lentes, não importa quantas vezes alguém lhes diga, eles ainda não acreditariam totalmente. Como eles poderiam? Seus cérebros ainda tentavam digerir e aceitar tudo o que lhes era dito. Afinal, só porque lhes disseram para acreditar que uma pessoa poderia voar não significava que acreditariam sem dúvida. Isso desafiou a física e a lógica. Da mesma forma, como crentes firmes da ciência, sem provas, a sua afirmação do sobrenatural era mais ou menos inexistente aos olhos deles. Mesmo com a magia que viram Dorian realizar, eles ainda tinham dúvidas. Como deveria ser? Se uma pessoa lhe dissesse para pular uma ponte sem qualquer apoio, garantindo sua vida, você acreditaria nela ou confiaria na gravidade para matá-lo? Por favor, seria preciso muito mais para fazê-los acreditar. Ponto. Assim, a dupla tinha acabado de sair da propriedade Gia, planejando voltar para casa primeiro e esperar pelo que quer que o grão-mestre planejasse enviar. Quando chegaria? Parêntese que abre ponto de interrogação. Acento circunflexo. Fim do capítulo. Capítulo 222. Uma situação complicada. Descansando nos ombros do marido, a velha senhora GHU estava muito inquieta. O que você acha? O velho GHU franziu os lábios e franziu a testa. Eu não sei, é muito difícil de acreditar. Mas se todos estão dizendo a mesma coisa, então a probabilidade de isso ser verdade é alta. Ou poderiam ter sido hipnotizados. Você sabe, o estudo científico do hipnotismo é muito preciso. Impossível. Como aquele pirralho Tian pode hipnotizar todos eles? O velho Gia e sua família sozinhos não são fáceis. O velho GHU expôs seus pensamentos, não acreditando totalmente em suas histórias de fantasia. No entanto, nos segundos seguintes, a verdade foi rápida em acertá-lo na cara. Pá! Um barulho alto fez a dupla pular para trás. Do lado de fora das janelas, 2 envelopes marrons claros batiam conscientemente nas janelas com força total. Como isso pode ser? Você deve saber que o veículo estava avançando. Então, a menos que houvesse um vento forte por trás deles, como esses envelopes poderiam acompanhar? Desafiando a ciência. A dupla observou os envelopes abrirem caminho para o veículo. E durante o choque, os envelopes realmente conseguiram entrar nos veículos. Eles não sabiam como, mas ele passou pela porta fechada e apareceu diante deles sem uma única ruga em seu exterior liso. Mas talvez o que foi ainda mais chocante foi que, uma vez que apareceu diante deles, de repente cresceram pequenas asas brancas com penas de anjo, flutuando no mesmo lugar muito suavemente. Tio Aba, underscore, ... piscar, quem sou eu, onde estou, o que eu sou, buto 1. O ar sentiu seus corações dispararem incontrolavelmente, com uma sensação de excitação e juventude queimando dentro deles. A adrenalina aumentou e os muros da ciência começaram a desmoronar ainda mais.
Se antes eles não acreditavam plenamente na magia do grão-mestre, agora acreditavam. Asas, asas. Suas cartas ganharam asas. O velho GHU apertou o coração apertado, sentindo como se tivesse 15 anos de novo. Quem não gostou de aventura? A velha senhora ficou ainda mais alarmada do que ele, sentindo a adrenalina em sua corrente sanguínea circular ainda mais. Velho, por que você não está pegando sua carta? Em um piscar de olhos, ela já havia pegado aquele que tinha o nome dela. Senhora, BUL, GHU, Banco Traseiro do Veículo, Winging Highway Road, Lucian City, +0. Incrível! Como ele sabia a localização exata dela? Isso mesmo, ela estava sentada no banco de trás com o marido na estrada voltando para casa. Maldita mãe de pérolas! Como o grão-mestre sabia de tudo isso? Ponto. A velha senhora GHU olhou pensativamente para o envelope. A tinta da carta já havia secado há muito tempo, indicando que já deveria ter passado muito tempo desde que a carta foi enviada. Mas como ele teria previsto a localização e a hora exatas para que as cartas os encontrassem com tanta precisão? Olhando para a tinta e o estilo de escrita, ela não pôde deixar de elogiar a requintada caligrafia do grão-mestre. Basta olhar para essas pinceladas. Calmo, muito diligente, paciente, firme, mas poderoso, com muito caráter. Você diz muito sobre uma pessoa pela sua caligrafia. Que emocionante! A velha senhora ficou muito animada, virando o envelope para abrir o selo. Você tem que saber que no momento em que ela tocou a carta, aquelas asas de antes pareceram desaparecer no ar. Bem, o que estamos esperando? Rasgar. Ela abriu o envelope e tirou a carta. ... Cara senhora, GHU, parabéns. Você foi aceito na Academia de Exorcismo Tian Celestial como zelador. Se você aceitar este convite, diga as palavras, aceitar, de volta a carta. De repente, como se soubesse que havia terminado, a carta dobrou-se e flutuou no caminho como se esperasse seu consentimento. O que? O velho GHU, que também leu o dele, olhou para a esposa com 1000 perguntas em mente. Zeladores, o que ele quer dizer? O termo literal zelador era cuidar de pessoas, de animais, certo? Então ele queria que eles fizessem o mesmo com os demais que foram aceitos. Isso. Eles admitem que se aposentaram e tiveram muito tempo livre. No entanto, eles já não estavam chegando à idade de correr assim. O que você acha? Devemos aceitar? O velho GHU esfregou o queixo, pensativo. Como o velho ou e a velha Gia se atreveram a fazer o teste, isso significa que eles provavelmente aceitariam. Isso mesmo, por que deixar os dois se divertirem? HMPH, se eles não conseguem, nós também podemos. A velha senhora disse, erguendo as narinas para o ar com ousadia. Com um olhar firme, ela expressou sua decisão ao pé da letra. Aceitar. O velho GHU estava um passo atrás da esposa. Swish. As letras de repente se moveram novamente, descansando em seus colos como se incitassem a dupla a abri-las. Abra-me. O casal fez o que sua intuição mandava, vendo um conjunto completamente diferente de escritos aparecem. O que aconteceu com a mensagem de aceitação anterior? Grau_grau. Olhe para frente, olhe para trás. Eles viraram suas cartas várias vezes, garantido que não imaginassem coisas. Tudo bem, eles olharam para o novo conjunto de instruções que lhes dizia sobre os 3 locais onde deveriam aparecer e a que horas deveriam fazê-lo. No dia mencionado, eles deveriam chegar a qualquer um dos 3 locais entre 13 horas e 19 horas. A qualquer momento depois disso, as portas seriam fechadas. Mas parecia que chegar cedo era benéfico. Afirma que nenhum veículo ou locomotiva de qualquer tipo era permitido na academia. Então, quem sabe onde eles seriam deixados? Eles teriam que caminhar longas distâncias para chegar ao destino final quando estivessem na academia. Havia muitas lacunas e fatores críticos a serem considerados aqui.
É por isso que era melhor chegar cedo, em vez de às 19 horas. Talvez quando chegarem ao destino já devam passar das 7. Então, quem pode garantir que não chegarão atrasados? O velho GHU estreitou os olhos profundamente. Complicado. Que situação complicada. No entanto, porque ele ainda gostou? Acontece que o velho GHU e sua esposa não foram os únicos. Neste momento, muitos por toda a cidade estavam examinando com admiração, recebendo suas cartas de aceitação. Fim do capítulo. Capítulo 223. Um lote entusiasmado de recrutas. Sota deixou o estado de Gia muito antes de seus avós. Bem, ele pegou carona com GHODWO, que foi para uma reunião de negócios. Tio. Eu comi demais, não foi? Droga. Ele só podia culpar os Gias por colocarem tanta comida diante dele. Sota sentiu necessidade de usar o banheiro. Houve uma explosão prestes a explodir dentro dele. Indo para seu banheiro privativo conectado ao quarto, Sota decidiu finalmente se soltar. No entanto, justamente quando suas calças caíram, ele viu o que pensou ser um míssil voando em sua direção. Tio. Sota se abaixou, caindo no chão. Ele já havia fechado os olhos, pronto para o impacto. Mas por que nada estava acontecendo? Um olho aberto, 2 olhos abertos. Sota ergueu a cabeça inclinada, esperando que não fosse alguma criatura vindo em sua direção. Você tem que saber que a velocidade de qualquer coisa que estava vindo em sua direção era tão rápida que ele só conseguia ver imagens posteriores. Gole. Sota engoliu em seco, lentamente construindo coragem suficiente e olhando para o que quer que estivesse em seu caminho. Aquilo era uma carta voadora? Uau! A carta desceu quase ao nível do chão, permitindo que Sota a lesse. Senhor, GHU Sota, banheiro privativo, sala 6, piso 4. Mansão principal, propriedade 60. Zona residencial Krau, Lucian City. Uma palavra, incrível. Os olhos de Sota brilharam de espanto, sentindo que a carta até acertava sua posição. Meu mestre com certeza é ótimo. Ele pensou, sentindo seu corpo vibrar sem parar. Rápido. Ele rapidamente pegou a carta, abrindo-a como um lobo faminto. Também houve um pouco de ansiedade em suas ações. Mesmo que o grão-mestre tenha sido vago, é possível que cartas de rejeição tenham sido enviadas, informando se eles também falharam no teste. Então, como ele poderia não se preocupar? O suor rapidamente se formou em sua testa, e suas mãos tremeram. Com uma mão sobre os olhos, precisou de todas as suas forças para ler as primeiras frases da carta sem entrar em pânico. Eu fui aceito. Um estudante da Academia Tian Celestial. Tio. Sota estava em êxtase, rindo e gritando o mais alto que podia, esquecendo seu regimento atual. Foi só depois de ouvir passos trovejantes se aproximando que ele recuperou a sanidade. Infelizmente, já era tarde demais. Jovem mestre, você está bem? Sentindo o piso frio da atriz em sua bunda macia, pálida, mas rosada, Sota rapidamente se sentiu envergonhado. Não entre. Não. Tarde demais. Calças abaixadas, bunda beijando o chão, o pessoal que entrou ficou sem palavras. Eles queriam perguntar, mas não ousaram. Tio. Muito engraçado. Jovem mestre, você não sabe usar o banheiro. Sota queria morrer. T. Por toda a cidade, muitos viam suas cartas. F***. Que tipo de operação de raridade é essa? Oh meu Deus! Eu estava passeando quando a carta de repente me bateu na cara como mágica. Eu me ajoelho com admiração pelo grão-mestre. Como isso pode ser possível? Decidi tirar uma soneca, apenas para acordar com a cena da minha carta batendo na minha testa várias vezes. Magia! Então realmente existe? E o que exatamente significa essa palavra exorcismo? A Academia de Exorcismo Tian Celestial. Que palavra estranha!
Agora, estou estranhamente curioso sobre este lugar. Não, nesse dia, tenho que chegar bem cedo. Dizem que devemos carregar apenas o básico e nada mais. Necessidades básicas: escova de dentes, roupas íntimas, toalhas, sabonete e o resto. Nesse caso, nossos itens podem caber apenas em uma mochila ou algo assim. Ei, isso é mais ou menos parecido com o que acontece nas Forças Armadas. Acho que eles vão nos dar uniformes também. Só que não sei do que se trata essa Academia Tian Celestial. Então, como podemos nos preparar totalmente para nossos dias na academia? Sim, como eles se preparam? Parêntese que abre ponto de interrogação. Acento circunflexo, ... Muitos aceitaram o convite, obviamente optando por ingressar na academia. Eles sabiam que tinha algo a ver com magia. No entanto, ainda havia muitas coisas sobre as quais eles não tinham ideia. Xiu e sua família receberam os deles. A Jin, Mina, Kyunof e outro que acompanhou Dorian até a ilha naquela época também foram aceitos. Dos 25 a 35 deles, apenas estes 4 passaram nesse grupo. Endo e sua esposa Mia também receberam cartas de aceitação. E, claro, o Wei Jia, Butler Feng, Renjin, Old Jia, Donga e vários outros primos, descendentes e guardas de Jia também receberam os seus. A mesma situação aconteceu nas propriedades Ou e GHO. Imediatamente, as famílias convocaram uma reunião, reunindo todos os aceitos. Como o primeiro grupo de estudantes e zeladores da Celestial Academia Tian, ninguém foi autorizado a deixar uma mancha neste momento histórico. Significa que eles não queriam que ninguém chegasse atrasado. Siga as regras da academia e siga as instruções do grande mestre. Estas instruções eram simples e fáceis de seguir. Era como seguir rigorosas instruções militares ou mesmo seguir rígidos atos médicos ou comerciais. É por isso que se alguém ousasse chegar atrasado ou contrariar as regras, ficaria profundamente desapontado com eles. Ponto. Imediatamente, todas as famílias proeminentes criaram uma lista simples de coisas que aprovariam pessoalmente aqueles que fossem aceitos. É claro que Dorian não sabia desses planos. Eles decidiram fazer isso esta noite para garantir que não faltasse nada ao seu povo. Na carta, é enfatizado que nenhuma arma ou artilharia seria permitida. Mas isso não os impediu de trazer adagas, cordas confiáveis e simples necessidades de sobrevivência na natureza, não. Bandagens, adesivos para tratar feridas, repelentes de insetos e até mais alguns itens os salvariam poderosamente. Eles ouviram que Dorian havia comprado uma ilha, que presumiram ser para onde estavam indo. Então, como eles poderiam não se preparar? Esta noite, todos os chefes dessas grandes famílias fizeram suas listas de coisas que cada pessoa deveria carregar. 2 dias antes da inauguração, eles verificavam esses itens um por um, garantindo que ninguém perdesse nada. Ponto. E assim, a Academia Tian Celestial aceitou oficialmente 3.727 estudantes e zeladores. Jing, parabéns, anfitrião. Sua missão principal está concluída. Fim do capítulo. Capítulo 224. A contagem regressiva começa. Ele deveria recrutar 3.000 alunos. E até agora, ele recrutou 3.700 estudantes, bem como 27 zeladores. Isso, é claro, incluía Butler Sheng, Haru e o resto, que também receberam suas cartas informando seus cargos. Nada mal, Dorian ficou satisfeito com o resultado. Agora, sua academia estava oficialmente pronta para funcionar. Muito rapidamente, ele olhou suas recompensas, percebendo que as descrições das recompensas eram mais detalhadas do que antes. Primeiro, o sistema forneceria a cada aluno 3 trajes escolares padrão, incluindo sapatos. O traje de exorcismo era preto e muito elegante, com um design aerodinâmico. Estava na moda, mas era confortável e fácil de esticar durante a batalha. O logotipo da academia estava no lado esquerdo do peito do traje. Dorian ficou muito satisfeito com o traje.
Havia muitos bolsos, tanto ocultos quanto externos, para colocar os talismãs ou pequenos dispositivos. Os alunos receberam trajes pretos puros, enquanto os zeladores usavam trajes prateados acinzentados. Quanto a ele usaria o que quisesse. Embora sua escolha fosse sempre o preto azulado. Anfitrião, os uniformes são armaduras semelhantes. Pode proteger alguns ataques do submundo em 10%. E também é a prova de fogo contra o fogo mortal. Pelo aspecto de ser um escudo, ele apenas protegia o QI maligno ou ameaças do submundo. Se uma moral os atacasse para atirar neles, eles morreriam. Dorian olhou para a tela transparente diante dele, rindo sozinho. Muito conveniente. Dorian sacudiu a tela, olhando para seu próximo conjunto de recompensas. Uma sala de gravidade, ou deveria dizer um salão com um total de 5 salas separadas, todas eficazes para aqueles no reino do QI verdadeiro. Ponto. Dorian esfregou o queixo pensativamente. Deveria ser possível estender o nível da sala gravitacional acima do reino do QI verdadeiro. E se não se enganasse, teria que fazê-lo através de suas missões. Mas, por enquanto, ele estava preocupado com isso. Ele estava agora no 6º dan do reino do QI verdadeiro, o que significa que ainda demoraria um bom tempo antes de ele passar para o 13º e último estágio, entrando no próximo reino de cultivo. Claro que, conhecendo o seu potencial, deveria estar mais perto do que ele pensava. Principalmente com os quartos tradicionais agora disponíveis. Essas salas poderiam pressurizar a força de alguém, empurrando-o além do seu limite e ajudando-o a avançar mais rápido do que antes. Parece que terei que visitar a sala gravitacional durante as próximas 2 semanas. Sim, ele também planejava enviar Butler Sheng e o resto para lá também. Eles serão os membros principais da academia. Então, como eles podem ser fracos? Eles usariam a sala em rotação. Irão 2 ou 3, enquanto os demais ficarão sempre na propriedade, girando assim. Eles tiveram uma vantagem neste assunto porque assim que a academia for inaugurada, com 3.727 zeladores e alunos, é melhor acreditar que alguns só poderão usar as salas tradicionais uma vez por mês ou uma vez a cada 2 ou 3 meses. É preciso fazer reserva com antecedência, pagando também com créditos da academia para utilizá-lo. Ponto. Foi importante observar que apenas créditos ou moedas da academia podem ser usados nas instalações da academia. Se eles terminarem suas tarefas e missões na academia, acumularão uma quantidade moderada de riqueza enquanto estiverem aqui. Ressalta-se que, além disso, a cada 2 semanas, os alunos, assim como os cuidadores, também receberão sua cota padrão de um comprimido e 5 moedas hexagonais de prata. 100 moedas de prata equivaliam a 1 moeda de ouro. Não houve uso de cobre ligado aqui. A academia tinha sua própria moeda e pronto. Com o dinheiro que recebessem, seriam responsáveis pela compra de matéria-prima para a produção de seus próprios alimentos. Que piada! Como pessoas no caminho da automação, se não conseguiam enfrentar nem um pouco de dificuldade, então para que estavam aqui? É claro que, no momento em que rompessem sua concha mortal, quanto mais fortes ficassem, mais tempo seriam capazes de sobreviver sem comida. Com sua força, Dorian poderia passar 15 anos sem provar e não morreria. Ele simplesmente gostava de comer por causa do sabor e da necessidade de preencher seus níveis de energia. Novamente, mesmo quando estiverem na fase mortal, quando começarem a cultivar, eles perceberão que serão capazes de continuar por vários dias sem sentir a dor formigante da fome. Foi assim que Butler Sheng e os demais se sentiram antes de quebrar sua concha mortal. Resumindo, comece a cultivar e você ficará bem. Ponto. De qualquer forma, as coisas nas dependências da academia eram diferentes, trabalhando estritamente em um sistema de mérito. Como se costuma dizer, não havia comida para os preguiçosos. Um comprimido e 5 moedas de prata quinzenalmente eram o mínimo necessário para os alunos, uma vez que eles entravam como faz tudo. Somente quando eles romperem sua concha mortal eles poderão entrar na seita externa. E,
Claro, como membros da seita externa, eles receberiam 2 pílulas e 10 moedas de prata, num total de 4 pílulas e 20 moedas de prata. Novamente, este foi o mínimo para os discípulos das seitas externas. Somente depois de ultrapassar o 9º dan do reino do QI verdadeiro eles poderiam seguir para a seita interna. Dito isto, uma vez que avançassem cada passo do caminho, a sua cota semanal também aumentaria. Depois de atingir o 2º dan, eles receberiam 3 pílulas e 15 moedas de prata quinzenalmente. Uma vez no 3º dan, eles receberão 4 comprimidos, 1 elixir e 20 moedas quinzenalmente. Assim, quanto mais fortes eles se tornavam, mais acumulavam. Quanto aos zeladores e futuros anciãos, embora suas cotas quinzenais fossem bem maiores que as dos estudantes, eles ainda seguiam o sistema de mérito e classificação se quisessem mais riqueza para adquirir mais recursos de ventilação. Esse era o caminho da academia. Ponto. Dorian rapidamente empurrou a questão do salão gravitacional para trás de sua cabeça. Quanto à sua última recompensa, é claro, o sistema lhe alocou 1000 textos, livros aperfeiçoados de grau 1 e 2 sobre todas as profissões da seita, variando de nível inferior a alto, conforme prometido. Anfitrião, os livros estão no pavilhão da academia. E conforme solicitado, as duplicatas foram enviadas para a biblioteca dentro do espaço. Bom, a contagem regressiva começou. Fim do capítulo. Capítulo 225. Um homem de punhos apertados. Assim, uma onda turbulenta de excitação atingiu a cidade, sem o conhecimento de muitos moradores. Mas enquanto outros estavam cheios de excitação borbulhante, alguns apenas sentiram uma onda de emoção assassina flutuando em seus olhos. Em um escritório particular dentro de uma mansão luxuosa, um homem gordinho girava em sua cadeira no escuro com o telefone nos ouvidos como uma criança de 5 anos. Hahaha tio, bem-vindo, bem-vindo a Lucian City. Você tem tudo o que precisa para o trabalho. O EKWO estava tão animado, espalhando saliva no ar quanto mais falava. Ele também se sentia ansioso e muito ansioso pelo que estava por vir. Finalmente, ele se livraria do pirralho para sempre. Ao contrário dos homens inúteis que ele roubou dos Tians, conseguir um profissional da Darknet certamente garantiria seu sucesso. Olhar. Era assim que os profissionais deveriam ser. A carne carnuda de EKWO agarrou seu chifre mais alto, ouvindo a voz da chamada do outro lado do telefone. O dinheiro está pronto? Sim, sim. O EKWO assentiu vigorosamente. Você deve saber que esta também foi a primeira vez que ele usou a Darknet para tais assuntos. Então ele sofreu muitos processos judiciais ao trabalhar com esses assassinos e mercenários de alto escalão. Um movimento em falso dele poderia provocar a ira deles. Pessoas como essas provavelmente tinham equipes pessoais que vinham preparando há anos. Então, por que ele iria querer irritá-los? É claro que, conforme decidido, após concordar com um assassino específico, ele pagou metade do dinheiro prometido. A outra metade seria paga assim que o trabalho fosse concluído. Ele não se preocupou com o assassino pegando seu dinheiro e fugindo porque essas pessoas na Darknet se orgulhavam de seu trabalho, não querendo nenhuma mancha em seus currículos. Ele tinha certeza de que o assassino que contratou faria o trabalho com eficiência. Ele já havia reunido a outra metade do dinheiro, pronto para transferir a transferência assim que a notícia chegasse. Ponto. Então, quão rápido você pode atacar o garoto? Quero dizer, quando você vai agir? O EKWO estava realmente ansioso com esse assunto. Não muito tempo atrás, aqueles que ele enviou para verificar o casal Tian retornaram dizendo que haviam sido transferidos para alguma instalação segura. O que isto significa? É claro que os House agiram, levando a família Tian para melhor tratamento para outra parte do país ou para o exterior. Ele temia que o casal Tian ressuscitasse do coma mais cedo do que ele esperava. Medo, medo. No fundo, ele ainda temia bastante o cunhado frio. Depois de saber tudo o que ele fez, seu cunhado não vai esfolá-lo vivo e ferver sua pele, dando aos cachorros. Estremecer, estremecer.
O EKWO estremeceu incontrolavelmente, sentindo como se 1000 aranhas subissem por sua espinha. Suas axilas já estavam suando só de pensar em seu cunhado assustador e que nunca sorria. Mas pensando em como ele costumava beijar a bunda do cunhado no passado, o EKWO ficou muito desconfortável e sem vontade de voltar de onde veio. Sem chance. Seus olhos brilhavam com um tom assassino. Cunhado, é melhor você continuar sendo um vegetal e não me causar problemas. Ou melhor ainda, eu deveria simplesmente encontrar você onde quer que você esteja escondido e desligar a tomada. O EKWO estava determinado. Desde que ele chegou até aqui, não havia como permitir que eles levassem tudo pelo que ele trabalhou duro. E daí se o cara abriu o negócio da Tian sozinho? E o trabalho duro que ele, o EKWO, fez durante todo esse tempo? Também não contava para nada? Ponto. Diga-me, quando? 7 dias. O quê? Até aqui? Por quê? Por que não agora, senhor? KWO, seria melhor se você se acalmasse. Desde que assumi o cargo, posso garantir que um garoto como esse, que tem pouco ou nenhum treinamento, é uma morte fácil para mim. Só preciso de alguns dias para estudar seus momentos. No dia 7, ele morrerá. E até então, também poderei descobrir qualquer segredo ou informação que ele tivesse que pudesse fazer com que essas famílias proeminentes o apoiassem. Sim, o EKWO deu um suspiro de alívio ao ouvir as palavras do homem. De fato, ele foi muito precipitado neste assunto. Era melhor para o assassino observar e descobrir o segredo. Isso também seria benéfico para ele quando ele eventualmente chantageasse essas famílias proeminentes para que cantassem de acordo com sua música. Além disso, seria ruim se, no dia em que o assassino planejasse atacar, os Jia ou House também recebessem seus homens. Com certeza, o assassino seria dominado e teria perdido o valor do seu dinheiro. Por ser uma pessoa muito mesquinha e econômica, ele não gostava de dar dinheiro aos outros, mesmo que isso implicasse no pagamento de seus salários. Então imagine como ele ficaria chateado se o assassino fosse capturado. Como esperado, o assassino tinha mais experiência nessas coisas do que ele. Nesse caso, com o que ele estava preocupado. Ponto. Tudo bem, basta fazer o que quiser. Espero ouvir bons resultados. Naturalmente. Afinal, hoje, o garoto fez uma grande proeza. E para ser honesto, você terá que aumentar muito mais o salário antes que eu possa continuar. O quê? Aumentar o salário? Por quê? O EKWO levantou-se abruptamente, irritado com a contínua perda de dinheiro de sua conta bancária. Já que você vai morrer, por que me arrastar para a pobreza antes de você morrer? Você não percebe que sou alérgico à pobreza. O EKWO ficou magoado. Com todo o dinheiro privado que ele pagava aqui e ali, bem como os hábitos de consumo exagerados de sua família, de novos ricos, como seus bolsos podem não sangrar. Droga! Ele cerrou os dentes de raiva. Mais uma vez, ele não pôde deixar de pensar em que segredo sangrento o garoto guardava que poderia reunir tantos funcionários importantes e seus homens em sua propriedade. Isso foi algum tipo de piada. Quem pode dizer a ele o que realmente estava acontecendo aqui? TPT. Fim do capítulo. Capítulo 226. Acordo. Tudo bem. Esse aumento, de quanto estamos falando? 30%, 30%. O EKWO agarrou seu cabelo com força, quase ficando careca. Aumento de 30%? Você sabe quanto será no total? Foda-se você! Instantaneamente, a respiração de EKWO tornou-se cada vez mais pesada. Suas narinas dilataram-se e todo o seu rosto ficou vermelho como um tomate. Maldito pirralho! Tudo isso foi culpa dele por ter reunido uma grande festa de exibição antes de seu assassinato. Porque ele simplesmente não morreria de maneira discreta. Abrindo a gaveta rapidamente e tirando uma enorme caixa de charutos grossos, o EKWO teve o impulso de fumar pelo menos 3 deles esta noite. Sua esposa já era uma cadela raivosa desde a última vez que ele cortou seu orçamento.
E sua filha e seu filho não eram diferentes, pois não podiam mais se exibir tanto para os amigos quanto faziam. Sem falar de sua velha mãe, que jogava mahjong com seus velhos amigos, jogando e bebendo até morrer. Mas o que ele poderia fazer? Ele definitivamente não queria tirar o dinheiro de sua conta. O EKWO era mesquinho e mesquinho assim. Então ele planejou cortar de 80% a 95% do dinheiro de todos os outros, apenas para aumentar os 30%. Sem chance. Ele tinha muito a ver com seu dinheiro. Desde subornar funcionários da empresa, subornar estranhos, conseguir mais homens sob seus braços, conseguir mais mulheres em sua cama e muitas outras coisas. O EKWO tinha muitos usos para o dinheiro. Além disso, agora que ele havia decidido desligar o casal bastardo Tian, ele precisaria fazer com que as pessoas procurassem o casal. E depois disso, ele precisaria subornar as enfermeiras ou quem cuidava do casal para desligar a maldita tomada e matar todos eles. Ponto. Tio PHEWW Tio Tio. O EKWO soltou uma grande lufada de ar, imerso em seus pequenos pensamentos. É claro que o homem do outro lado lhe deu tempo suficiente para se decidir. Afinal, um aumento de 30% foi realmente muito. No entanto, foi perfeito, vendo o tipo de pessoa perigosa que o menino Tian poderia evocar. Como assassinos, suas vidas estavam em risco. Então, o dinheiro não deveria refletir ainda mais o trabalho. O homem do outro lado da linha não parecia estar com pressa. Senhor KWO, durante os próximos 7 dias que minha equipe e eu observamos a meta, espera-se que você localize o aumento total de 30%. Não lançaremos nenhum ataque até então. Droga! O EKWO ficou frio. Ele inicialmente queria dizer-lhes que lhe dessem tempo, entretanto, antes que ele pudesse falar, o homem do outro lado já havia interrompido seus pensamentos. Será que os assassinos também podiam ler mentes? Embora o EKWO tivesse conseguido pagar o valor no final, ele teve que admitir que, se lhe dissessem para pagar os 30% completos após o trabalho, ele iria protelar um pouco ou implorar para entregar parcelas mensais. Claro, ele definitivamente pagaria o dinheiro, para que os assassinos não ficassem com raiva, voltando sua atenção para ele, explodindo sua casa ou fazendo outras ações prejudiciais que lhe custariam uma fortuna para consertar tudo. Ele não era um tolo. Isso ele sabia. A Darknet não era um lugar onde se pudesse brincar com os outros como quisessem. A diferença de pagar depois seria menos pressão. Isso mesmo, porque ele estava quebrando a cabeça sobre como pagar essa grande quantia, você sabe quanta pressão ele estava sofrendo atualmente. Suspiro. No final, que escolha ele teve? Soltando grandes baforadas de fumaça, o EKWO finalmente firmou sua mente. Tudo bem, você terá seu dinheiro, só espero que você consiga entregar. O homem do outro lado da linha ergueu ligeiramente os cantos dos lábios, você não tem nada com que se preocupar, senhor. Pague o dinheiro e o menino estará praticamente morto. O homem do outro lado da linha falou um pouco mais com o EKWO, mexendo pensativamente o copo de uísque em sua mão. Para o avião, ele e sua equipe tiveram que obter informações privilegiadas de qualquer pessoa daquela propriedade de Tian. Da atitude do menino de se apegar arrogantemente aos segredos dessas famílias proeminentes até convocá-los à vontade, pode-se dizer que ele também deveria ser uma pessoa arrogante que nem todo mundo gosta. Ou seja, em sua casa, deve haver algumas bocas soltas por aí. Este era normalmente o caso de pessoas assim. Até mesmo seu empregador, o EKWO, deveria ter vários lábios soltos em sua casa. Com atitudes como essa, não era de admirar que seu alvo e seu empregador estivessem relacionados. No final, a queda dele sempre foi a personalidade. Primeiro, ele precisava encontrar alguém que morasse atualmente na propriedade de Tian e que tivesse uma montanha de queixas acumuladas. Ele estava procurando por alguém que não queria nada mais do que provar seu ponto de vista e ver o pirralho cair. Quando os residentes saírem da propriedade Tian, eles o seguirão e farão acordos com eles para trocar informações.
Ao mesmo tempo, talvez eles pudessem até recrutar um deles para estar dentro dos homens. Ou das mulheres, onde o menino estava escondendo os segredos que todas as famílias grandes queriam. Pendrive, alguma caixa enterrada no chão, algum outro lugar do outro lado do país. Onde exatamente o garoto estava escondendo o que mantinha em segredo? Eles tinham que pelo menos conseguir algumas pistas ou pistas antes da infiltração. Então, por que não enviar aqueles que estão na propriedade para bisbilhotar seus quartos ou qualquer outro lugar em busca de algumas dicas? Com o quão perigosa essa missão acabou sendo, ter algumas peças de xadrez descartáveis não parecia uma má ideia. Ponto. O EKWO já estava pálido e horrível demais para continuar a discussão. Lembre-se, Sr. KWO, você tem apenas 7 dias para efetuar o pagamento. Você receberá seu dinheiro. Tut. O homem do outro lado desligou sem avisar. Fim do capítulo. Capítulo 227. O que aquele bastardo estava fazendo? Filho da puta. Tio Shang. Tio. O EKWO bateu seu telefone no receptor de maneira geral, tentando liberar sua tensão e raiva reprimidas. Por que ele teve que distribuir tanto dinheiro de uma só vez? Ele não estava apenas culpando Dorian, mas também culpando seus guardas incompetentes. Qual era o sentido de roubá-los do cunhado se eram todos tão inúteis? O EKWO sentiu que não queria dinheiro de graça. Ele aumentou o salário deles, tentando fazer com que trabalhassem sob seu comando e o tratassem com reverência. Mas no final, o que ele conseguiu? Traição e incompetência. Eles não apenas falharam em matar o menino Tian, mas também se recusaram a obedecer a qualquer um de seus comandos desde o último incidente. De repente, eles entraram em greve inexistente, trabalhando apenas em empregos simples e mínimos, como acompanhá-lo e outros enfeites. Se ele os mandasse para uma fábrica abandonada para atirar nas pernas de algumas pessoas, eles não fariam isso. Eles apenas encolheriam os ombros e agiriam como se ele fosse invisível. Ponto. No final das contas, não importa como o EKWO pensasse, eles não o aceitaram como chefe. Então por que ele não parou de pagar seus salários? Simples. Foi tudo porque eles sabiam demais. Eles não estavam apenas envolvidos com o infortúnio do casal Tian, mas também fizeram alguns trabalhos secundários para ele. No momento, ele não tinha dinheiro suficiente para se livrar de todos eles. Apenas o assunto de Dorian era tão caro. Então imagine quanto ele teria que pagar para cuidar permanentemente do casal Tian. Ele precisava fazer essas duas coisas antes de lidar com esse bando de ingratos inúteis. Dinheiro. Ele teve que juntar mais dinheiro não apenas para contratar, mas também para treinar sua própria unidade especial de guardas antes de poder se livrar deles. Pense nisso. Se ele se livrasse deles agora, quem iria protegê-lo ou escoltá-lo? As pessoas não iriam rir dele por não ter sequer uma equipe de segurança para abrir portas para si mesmo, levá-lo e exibir sua riqueza. Uma coisa de cada vez. Lide com Dorian primeiro, antes de lidar com outras questões pendentes que ele teve que resolver. Firmando seus pensamentos, o EKWO levantou-se calmamente, com a intenção de dormir. O sol já havia se posto, o jantar já havia terminado e quase todos os lugares estavam silenciosos, com muitos já aconchegados em suas camas. De fato, era hora de se deitar. No entanto, enquanto atravessava seu enorme escritório, seu olhar parou de repente em outro prédio dentro de sua propriedade. Ele está dentro da propriedade. Faz uma semana que não vejo o filho da puta. O que aquele bastardo, Botan, está fazendo? O EKWO praguejou um pouco, finalmente saindo do escritório para descansar. Mas sem que ele soubesse, seu estado já turbulento estava ainda mais caótico do que antes. No enorme prédio de funcionários, muitos já haviam pago suas camas, seja indo dormir, lendo alguns livros, navegando em seus telefones ou usando suas empresas para trabalhar em Deus sabe. Já eram 11 da noite. Quase ninguém passeava pelos muitos corredores sinuosos.
A maioria dos que trabalhavam no turno da manhã já havia adormecido há muito tempo, enquanto os que trabalhavam no turno da tarde desfrutavam de algumas horas de entretenimento na cama antes de finalmente irem para os lençóis. E deitado em uma das camas, um certo jardineiro de 35 anos estava ocupado curtindo seu filme, rindo e irritando todos na sala. Você não pode diminuir um pouco o volume. Você não sabe que horas são. Você não vê que alguns de nós estão tentando descansar um pouco. Muitos dos que acabaram de ser arrastados pelo homem da areia ficaram muito irritados com as risadas estridentes que os acordaram. Você sabe como é difícil dormir depois de vários distúrbios. Se o poder da mente existisse, eles teriam segurado a cabeça com os dedos por muito tempo, olhando para o homem de 35 anos e atingindo-o com os olhos. Alguns colocaram travesseiros sobre a cabeça, vendo que o culpado não iria ouvir. Em vez de simpatizar com eles, ele mostrou agressivamente suas presas com desprezo. Ponto. Você quer que eu fique quieto? Por que eu deveria? Diga-me, eu fiz algo errado? Esta é a minha cama, não. Esta é a minha mesa, não. TSK. Estou fazendo barulho no meu espaço pessoal. Então, o que isso tem a ver com você? Você é demais! Alguém exclamou, empurrando o cobertor para o lado com os olhos caídos que gritavam, vou matar para dormir. Instantaneamente, todo o lugar esquentou, com muitos expressando suas reclamações ao culpado que perturbou seu descanso. No entanto, o bastardo ainda estava rindo com desdém deles. Hahaha tio tio, sim, lute, isso é o que eu quero. Quanto menos vocês dormirem, mais feliz eu ficarei. É bom para vocês por terem ido contra mim esta semana. Ele pediu mais carne para seu bem, mas o que o livro lhe dizia? Que todos tivessem um limite por prato. Impossível. Você está dizendo que eles, o pessoal da cozinha, não roubaram comida. Ele, como jardineiro, não acreditou. Isso já estava acontecendo. Então por que não dar a ele um pouco mais? Ok. Deixando de lado os assuntos da cozinha, ele viu alguns de seus colegas lavarem roupas juntos. No início, eles concordaram. Mas depois de 3 meses lavando roupa, do nada, eles decidiram desistir. Por quê? Porque eles estavam sendo tão difíceis. Não pode apenas lavar roupa. Não era como se eles estivessem lavando a mão ou algo assim. Então, por que foi difícil para eles fazer tanto? Um por um, ele entrou em brigas pessoais com todos aqui. No entanto, ele não achou que fosse errado. Deveriam ser eles que eram tão perversos e sem coração. Por isso decidiu que a partir de hoje, sempre que estiver no turno da madrugada, vai passar seu filme no máximo, rindo e causando comoção. Então você está com raiva? Então venha e morda-o. Ponto. Você é demais. Sua retribuição está chegando. Ele zombou depois de ouvir as palavras de todos. No final, o que eles poderiam fazer com ele? Assim, ele continuou assistindo seu filme até 1h da manhã. Muitos encontraram maneiras de se forçar a dormir. E no momento, apenas alguns estavam de pé. 30. Sede. Ele abriu a geladeira compartilhada no canto mais distante do quarto, não vendo água ou suco disponível. Nesse caso, ele não teria que visitar a geladeira pública no refeitório dos funcionários. Pensando assim, o homem foi para casa e saiu da sala. Ele caminhou com firmeza, rindo da peça que apresentou esta noite. Mas sem que ele soubesse, ele não estava sozinho. Fim do capítulo. Capítulo 228 Comida, a raiz de todo mal. Tio tio. A barriga do jardineiro desmoronou em desespero, como se já tivesse passado um século desde a última vez que ele comeu. Tocando a boca seca, ele não pôde deixar de grunhir um pouco mais. Ele até sentia sua voz ficar rouca e sua garganta pesada sempre que engolha. Sem dúvida, ele exagerou. Mas e daí? Mesmo que ele não tivesse voz para continuar com suas aventuras, ele ainda não desistiria. Amanhã, ele vai bater os pés e as mãos na cama ou na mesa de canto, sem dar tempo para aqueles desgraçados descansarem. HMPH. É bem feito para eles por serem maus com ele.
Asterisco acento circunflexo asterisco. Ponto. Passo a passo, o jardineiro percorreu os corredores mal iluminados com a lanterna do seu telefone iluminando a maior parte da cena. Todo o edifício era uma unidade habitacional para funcionários. Quer fossem os muitos guardas, jardineiros, empregadas domésticas, mordomos ou outros trabalhadores, todos viviam na grande mansão dos funcionários, com os funcionários mais graduados e graduados residindo no edifício principal. O que impressionava no edifício não era a altura, mas a largura. Claro, nem é preciso dizer que cada quarto de dormir abrigava pelo menos 8 a 12 pessoas. O edifício tinha 4 pisos, sendo a maior parte do rés do chão utilizada como arrecadações. Quer se tratasse de cortinas, roupas de cama, suprimentos anuais de papel higiênico ou até mesmo maçanetas extras, havia quartos etiquetados no térreo para indicar qual região guardava o quê. Então, em geral, a maioria, se não todos, dos trabalhadores moravam do 2º andar para cima. É claro que no subsolo do edifício ainda é possível encontrar alguns quartos de dormir e depósitos extras. Bem como o enorme compartimento de lavanderia que ocupa o espaço de uma lavanderia comercial. Havia nada menos que 20 lavadoras e 15 secadoras enormes ali. Dito isto, a sala de jantar no piso térreo também era grande o suficiente para elogiar os muitos funcionários ao redor. Dizia-se que esta propriedade, assim como as muitas propriedades desta cidade, pertenciam aos antigos. Ponto. Com o tempo, essas propriedades foram modernizadas, e os principais atributos pendentes sobre elas não mudaram muito. A equipe de jantar tinha 4 das mesas mais extensas que alguém poderia encontrar, espaçadas de ponta a ponta. Essas mesas poderiam acomodar não apenas toda a equipe residente, mas também quaisquer outros recrutas que chegassem a qualquer momento. E espalhadas pelas paredes do enorme refeitório estão geladeiras que combinam perfeitamente com as cores das paredes. Essas geladeiras sempre tinham pilhas de água, além de alguns sucos leves. Havia também alguns condimentos e necessidades de café da manhã, como geleia ou manteiga. Pode-se dizer que embora cada quarto tivesse um mini frigorífico, aqueles frigoríficos ao nível do solo serviam principalmente para quando se precisava de água ou algo assim durante o horário de trabalho. Além disso, muitos que compravam alimentos ao ar livre podiam guardar rótulos e guardar seus alimentos ou sanduíches nessas geladeiras, planejando comê-los durante o almoço. A equipe residente só precisava estar na propriedade durante os turnos e antes da partida. Assim, quando estivessem livres, poderiam sair e passar o tempo como quisessem. De fato, a vida aqui era muito boa para os trabalhadores e o salário era alto, mesmo que o empregador estivesse sangrando. Mesmo com tudo isso acontecendo, essas pessoas não precisam se preocupar em não receber o seu salário, já que todas as famílias importantes não ousaram fazê-lo. Você sabe o quão escandalosa seria essa notícia? Os novos ricos KWO que surgiram há pouco tempo não podiam pagar seus trabalhadores. A imprensa teria um dia de campo. Ponto. Tio GRRRRW tio. Ouvindo sua barriga roncando, o jardineiro inconscientemente lambeu os lábios, relembrando a cena anterior, quando viu alguém colocar seu sanduíche na geladeira. Para o jantar, a cozinha lhes ofereceu sanduíches como sobremesas e acompanhamentos. Claro, alguns decidiram compartilhar esses sanduíches e comer durante os intervalos de amanhã. Se ele desse algumas mordidas, quem teria evidências para dizer que foi ele? Olhar. Ele poderia muito bem encher a barriga e matar a sede ao mesmo tempo. Assim, o jardineiro desceu lentamente pela toca do coelho do 3º andar, andando pelos corredores escuros e assustadores, sem nada em mente além de roubo. No entanto, algo o fez congelar no momento em que alcançou o nível do solo. Tio cheirar, farejar. O jardineiro se encolheu e esfregou o nariz em desgosto depois de receber um ataque feroz de uma fonte desconhecida. O que foi aquele cheiro de mofo queimado que ele sentiu? O fedor era horrível e imbatível, com tantas combinações de brinquedo, sujeira, mofo e todo tipo de cheiro de revirar as entranhas reunidos em um só. Tio.
Horrível. Simplesmente horrível. Se não fosse por sua barriga roncando, ele voltaria por muito tempo apenas por causa do cheiro. Balançando as narinas, ele continuou sem perder tempo, sem pensar em mais nada. No entanto, quando ele estava prestes a dar um passo à frente, ele ouviu um barulho agudo vindo de trás. Tio-uau, Buto 1. O jardineiro caçava como um gato assustado, apontando a lanterna para suas costas com as mãos trêmulas. Quem está aí? Silêncio. Ninguém respondeu. Mesmo assim, o jardineiro não se sentia à vontade. Um vento estranho há muito acariciava sua barriga, deixando-o com um profundo sentimento de arrependimento e pânico. Quem? Suas mãos segurando o telefone há muito tempo ficaram instáveis, apontando caoticamente a luz para cima, para baixo e para todos os cantos do corredor, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Ninguém. Ufa, tio. O jardineiro relaxou visivelmente. O que ele esperava que aparecesse? Em que dia e idade foi isso? Por que sua mente pensava naquela direção absurda? Será que ele tem estado muito grande no mundo do cinema ultimamente? Balançando a cabeça ironicamente, planejando continuar até o refeitório dos funcionários. Acontece que, como acontece com muitos filmes de terror, ele comemorou cedo demais. Fim do capítulo. Capítulo 229. A vingança estava próxima. O jardineiro sentiu que não tinha nada a temer, criando coragem para continuar seu roubo. Mas no momento em que se virou, de repente ficou cara a cara com um par de olhos profundos e excessivamente brilhantes. Seus olhos se arregalaram em um ritmo alarmante antes de finalmente voltarem ao normal. É você, meu Deus, cara, por um momento, você me assustou até a morte, chefe Botan. Colocando as mãos no peito, o jardineiro tentou controlar a respiração. Ataque cardíaco. Ele quase teve um ataque cardíaco com a aparição surpresa de Botan. Em um dia normal, ele teria pavor do chefe da equipe de segurança, Botan. Acontece que o susto de agora realmente o fez esquecer seu medo inicial. Sorte que era apenas o chefe da segurança. Oh não! Isso foi ruim. Ele estava apagado durante o apagamento das luzes. De acordo com as regras, ninguém deveria ser visto andando dessa vez. E com os rumores que ouviu sobre o quão rigoroso o chefe Botan era, então ele não teria seu salário reduzido ou seria suspenso. Muito ansioso, o jardineiro começou a expor o seu caso. Chefe Botan, você, por favor, me escute. Eu tinha trabalhado muito para secar o dia e estava muito cansado, Waller, para comer ou beber. Achei que poderia dormir com o estômago vazio. Mas você sabe, eu tenho gástrico e até tenho algumas outras doenças ocultas também. Blá, 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 tio. Como uma metralhadora, o jardineiro começou a tirar peidos da bunda, falando e falando enquanto olhava para o chão ou para os arredores de vez em quando. Ele não ousou olhar nos olhos do chefe de segurança, para não se conter sob pressão e se expor. Foi uma pena que, por estar muito empenhado em inventar mentiras perfeitas, ele não tenha conseguido ver as mudanças ao seu redor. As paredes cresceram lentamente em camadas de gelo e o cabelo ficou cheio de cheiros ainda mais estranhos. Mas isso não foi tudo. Se ele olhasse para cima, veria que a maior mudança havia acontecido com a pessoa que estava diante dele. O jardineiro exagerou em sua energia, finalmente esperando pelas sanções de Botan. No entanto, ele não ouviu nada. Porque de repente ficou frio. Estremecer. Seus ombros tremeram por conta própria e arrepios envolveram completamente todo o seu ser. Que estranho. O jardineiro ficou muito perplexo com tudo isso. Mas logo, sua expressão confusa ficou distorcida. Com a cabeça ainda baixa, ele viu algo bizarro. 1, 2, 3, 8. Havia 8 pequenas sombras de formatos estranhos vindos de Botan. E todas essas 8 eram diferentes das sombras proeminentes de Botan. Mas como isso foi possível?
As sombras dançaram maniacamente, revelando diversas garras, asas e imagens malucas que o fizeram choramingar sem emitir som. Por quê? Porque ele tinha que ser ávido por um lanche noturno e um pouco de água barata. Vendo as sombras estranhas e ouvindo os ruídos ainda mais testemunhais, as narinas do jardineiro ficaram escorrendo, com ranho, suor e lágrimas se misturando à medida que caíam em seu rosto. Num piscar de olhos, suas pernas ficaram bambas e seu medo cresceu 100 vezes mais. Chefe Botan, você, tio, 1, 2. O jardineiro deu vários passos para trás com a boca aberta de horror, encontrando seu grito preso na garganta. Chefe, este não era o chefe. Suas mãos inconscientemente soltaram o telefone no momento em que as luzes começaram a piscar. O tempo parecia congelado no lugar com uma terrível apresentação visual sombria, ocorrendo ao longo das paredes, mostrando o destino do jardineiro. Mamãe, salve-o. O jardineiro ficou desesperado. Tio, uau. O telefone caiu em câmera lenta. E quando finalmente bateu na traseira, as luzes voltaram a funcionar normalmente. Mas desta vez, apenas um homem estava parado no corredor sinuoso. Botan ficou no centro, fechando os olhos e sentindo sua força crescer dentro de seus músculos. Poder. Ele se sentia o homem mais poderoso do mundo. Tio. Como é, mortal, eu não te contei? Se for poder, eu lhe darei tudo o que você quiser. Apenas cumpra sua parte no trato e nos daremos muito bem. Sim. Botan assentiu numerosas vezes, nem mesmo se importando com o jardineiro agora morto. E daí se o pedaço de lixo inútil morrer? Ele deveria estar feliz por ter morrido por uma boa causa. Muito rapidamente, Botan pegou as roupas do jardineiro, planejando descartá-las mais tarde. Embora o método fosse diferente, esta não foi a primeira vez que fez uma pessoa desaparecer sem suspeitar. Então ele sabia exatamente como lidar com esse assunto. Foi por isso que ele escolheu alguém que não gostava da propriedade. Demorou uma semana inteira para observar esse cara, também orientando-o secretamente a agir dessa maneira também. Ele tornou as regras da cozinha mais rígidas e inconscientemente insinuou os outros, deixando-os irritados por fazerem favores abertos a esse cara. Bem, não foi uma dica, mas mais como atacá-los com mais força por estarem alguns segundos atrasados ou outras coisas mínimas que foram adiadas por causa de sua gentileza. E você não sabe, baseado na personalidade do cara, ele agiu exatamente como esperado. Ponto. Botan olhou profundamente para seu anel. Não se preocupe, eu lhe darei sua alimentação semanal conforme prometido, contanto que você continue me dando poder. A criatura no ringue concordou, mas secretamente zombou de Botan. Com esse pouco de poder, esse cara pensa que já é imparável. TSK. Os humanos eram de fato muito fracos. Como Botan não era um cultivador em si, o QI demoníaco que ele obteve era apenas uma coisa temporal. Botan não tinha como saber como canalizar ou abrir os muitos meridianos do cultivo. A maior parte do QI maligno ainda estava armazenada em seu anel para quando ele quisesse usá-lo. No final, ele ainda era um mortal, não saindo de sua concha mortal. Deve-se notar também que cultivar no caminho do mal era muitas vezes mais difícil do que cultivar como exorcista. O QI maligno era muito denso e perverso para os humanos engolirem. Os seres que não nasceram do próprio abismo teriam dificuldades em absorvê-lo, como se estivessem no espaço sideral, lutando para absorver oxigênio. O caminho para ser um cultivador do mal era realmente difícil, mas não impossível. Botan cerrou o punho, olhando para as listras arroxeadas que o cercavam. Agora ele poderia matar o casal Tian e seu filho do jeito que quisesse. Que bom! Era hora de vingança. Fim do capítulo. Capítulo 230. Um cliente surge. Poder. A força que os homens desejam. Por toda a cidade, muitos começaram a agir. E num piscar de olhos, outros 4 dias se passaram. Como sempre, Dorian parou de cultivar e saiu do espaço, encontrando Butler Sheng em seu quarto.
Como um bom mordomo e um dos poucos funcionários que restaram na casa dos Tian, Butler Cheng trocou as cortinas e a roupa de cama, embora Dorian quase não usasse a cama. Bom dia, grão-mestre. Bom dia, Cheng. Dorian respondeu, indo direto para os chuveiros. Enquanto isso, Butler Cheng levou sua roupa suja, saindo de cena com muito respeito. Ele estava segurando as peças de roupa já usadas do grão-mestre. Então, como ele poderia não tratá-los com cuidado, como se fossem ouro? Reúna suas tarefas antes do meio-dia. Partiremos mais cedo do que o planejado. Butler Cheng fez uma pausa, ouvindo a mensagem telepática de Dorian, antes de finalmente sair da sala. Hoje, ele, Howlin e o grão-mestre deveriam sair às 16 horas para abrir sua barraca, deixando os outros 3 para cuidar de todos os assuntos do estado. No entanto, parece que o grande mestre planejou fazê-lo antes do esperado. Eu deveria conseguir mais talismãs. Butler Cheng pensou, não querendo ser pego em um aperto inesperado. Quem poderia prever como seria o dia? Café da manhã, reuniões casuais com muitos convidados. Dorian sempre reservou as primeiras horas do dia para atender clientes pessoais que apareciam depois de encontrá-lo nas barracas. Havia apenas alguns problemas que não podiam ser resolvidos num instante. Alguns eram simples, precisando apenas de seus talismãs nas barracas e de seus conselhos para resolver os problemas por conta própria. Mas alguns assuntos exigiam que ele os examinasse pessoalmente. Uma por uma, as pessoas chegaram conforme programado, sob os olhares curiosos de alguns dos médicos e enfermeiras que ficaram no local. Em particular, Alice ainda não desistiu de prender Dorian. Ela precisava de informações sobre as pessoas daqui. Qualquer coisa para transferi-la deste lugar e de volta à vida real, movimentada e borbulhante do hospital, fazendo seu nome e ganhando mais fama. Quem gostaria de ficar escondido em um canto enquanto outros estão sob os holofotes? Alice, continue. Sim. Ela respondeu, desviando involuntariamente o olhar dos estranhos visitantes que saíam do grande salão. Era hora de seu turno. Ela e vários outros agora têm que observar o casal Tian em coma no andar mais alto. Em breve, encontrarei todos os segredos que você está escondendo. Esses foram seus últimos pensamentos antes de seu turno. Nesse ínterim, o já arrumado Butler Cheng que estava com seu casaco entrou calmamente com o casaco de Dorian, ajudando-o a vesti-lo. Grão-mestre, Howlin já está no veículo com a caixa. Vamos. 12, meio-dia. Era hora de abrir o galpão. Blá, 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 blá tio. Os constantes murmúrios da multidão tornaram-se distantes aos ouvidos de um homem perplexo que caminhava pelas ruas com uma expressão atordoada. O sol nasceu, o ambiente estava alegre e as estradas estavam muito congestionadas. No entanto, por mais barulhentas que fossem as ruas, o homem não conseguia ouvir nada. Sua audição estava boa, mas seu cérebro estava em um lugar diferente, pensando em todos os problemas que vinha enfrentando nas últimas semanas. Por quê? Porque parece que quando uma questão atinge uma pessoa, todas as outras se juntam, atingindo-a todas de uma vez. Com olhos muito flácidos e cabelo bagunçado, mas careca, ele parecia muito despenteado e enlouquecido. A suave brisa de verão soprava em seus cabelos ralos com tanta delicadeza, como se bombardeasse seus pensamentos. O que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Ele costumava ser uma pessoa bastante gordinha. Não se podia dizer que ele era gordo e também não se podia dizer que ele era magro. Mas depois que esses problemas o atingiram um após o outro, ele perdeu toda a gordura inicial, tornando-se muito esguio. Muitos que o conheciam pensavam que ele estava doente. Mas só ele sabia que seu corpo estava desmoronando de tanto correr e passar noites sem dormir. Suicídio. Ele não se atreveu a fazer isso. E a culpa era demais para suportar. Se ele abandonasse a família num momento como este, dando-lhes todo o peso das suas preocupações, então, mesmo na morte, ele não tinha certeza se conseguiria descansar em paz. Nas ruas, o homem se movimentava e parava de vez em quando, falando sozinho com o olhar permanentemente fixo no chão.
Emprestar dinheiro? Desculpe. Aqueles que ele pensava serem amigos revelaram-se hipócritas egoístas. Ao longo de sua vida, sempre foi uma pessoa que ajudava aqueles que considerava familiares. Ele tinha amigos a quem emprestou muito dinheiro ao longo dos anos. Você diz que seu filho precisa de dinheiro para comprar uma casa e cortejar sua futura esposa. Sem problemas. Como você é da família, vou lhe emprestar o dinheiro. As coisas sempre foram assim. E embora ele não estivesse dando-lhes dinheiro para um dia recuperá-lo, agora que ele estava em apuros e precisava de qualquer tipo de dinheiro ou assistência, seus supostos amigos nem sequer tentaram ajudá-lo. Dos seus 7 irmãos juramentados, apenas um deles tentou desesperadamente o seu melhor. Ainda assim, ele estava grato a esse amigo. O homem tinha uma expressão triste, tentando conter as lágrimas ao pensar no assunto verdadeiramente doloroso que pesava em seu coração. Suspiro. Não se tratava de sua dívida, mas sim de seu passado. O homem finalmente caiu no chão, encostado na esquina de um prédio, aparentemente perdido em pensamentos. O que eu deveria fazer agora? Quase imediatamente, as palavras de vários transeuntes ecoaram em seus ouvidos. Ei! Você ouviu? Parece haver uma barraca maluca aberta por algum golpista maluco. Ah, eu também ouvi falar disso. Dizem que foi aberto por algum jovem louco e rico da geração que está apenas se divertindo lá fora. Exatamente. Adivinhação? Ele acha que somos retardados mentais? Ei, nunca se sabe. Ouvi dizer que aqueles que por capricho afirmam ter todas as suas preocupações vão embora. Falso. Ele definitivamente contratou atores para fazer isso. Asterisco acento circunflexo asterisco. Ponto. Uau! Rapidamente, o homem levantou a cabeça para olhar os transeuntes. Pode fazer com que todos os problemas desapareçam. Embora ele não acreditasse, o homem ainda decidiu tentar. Afinal, o que mais ele tinha a perder? Grande mestre, onde posso encontrar a barraca dele? Fim do capítulo. A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. Immanuel Kant,